Normas e padronizações do cabeamento estruturado. O cabeamento estruturado segue um conjunto de normas internacionais criadas para fiscalização e controle de todos os dispositivos de uma rede. Elas direcionam os fabricantes para um conjunto de soluções próximas, evitando as constantes alterações de produtos, bem como o uso de sistemas proprietários. A tabela abaixo ilustra as normas mais utilizadas no Brasil. Norma EIA-TIA 568A. Essa norma está diretamente ligada ao sucesso e expansão das redes de computadores. Ela regulariza todas as conexões de cabos como, por exemplo, categoria de cabos aceitas, comprimento, distância entre as mais variados níveis de distribuição, entre outros. Os padrões estabelecidos foram gradativamente substituídos pelo 568B1, B2 e B3, em virtude da conformidade com a norma ISO. O 568B1 é para requisitos de testes de campo para cabos de cobre e fibra ótica. 568B2 para requisitos de conectores e cabeamento de cobre. 568B3 requisitos para conectores e cabeamentos com fibra ótica. O conjunto de regras que compõe essa norma visa padronizar todos os elementos que irão constituir a estrutura de cabeamento horizontal vertical e, assim, alcançar os seguintes objetivos: a. Implementar um padrão genérico de cabeamento de telecomunicações, a ser seguido por fornecedores diferentes. B. Estruturar um sistema de cabeamento intra- e interpredial, com produtos de fornecedores distintos. E C. Estabelecer critérios técnicos de desempenho para sistemas distintos de cabeamento tradicional, baseado em aplicações. Como essa norma está presente em todos os níveis do subsistema de cabeamento estruturado, devemos analisá-la gradativamente. Existem algumas particularidades entre os diferentes níveis, como comprimento, categoria, tipo de cabo e muito mais. Iniciaremos pela particularidade do backbone. Norma EIA-TIA 568A ou B para backbone. As mídias aceitas para backbone são cabo UTP de 100 ohms, 22 ou 24 AWG, no máximo 800 metros para voz, 200 a 300 MHz e 90 metros para dados, CAT 3, 4 e 5. Cabo STP de 150 ohms, no máximo 90 metros para dados. Fibra ótica multimodo de 62,5 125 micrômetros, 2.000 metros para dados. Fibra ótica monomodo de 8,5 125 micrômetros, no máximo 3.000 metros para dados. Para aplicações de dados em alta velocidade, o uso da categoria de cabo UTP 100 MHz ou STP 150 MHz, categorias 3, 4 ou 5, será limitado a uma distância total de 90 metros. Isso considerando 5 metros cada fim de conexão com equipamento. Já a fibra monomodo suporta até 60 km, contudo, isso está fora dos padrões. A escolha das mídias de distribuição do backbone dependerá das características das aplicações específicas. Fatores que influenciam nessa escolha: flexibilidade, vida útil, tamanho do local e distâncias. Norma EIA-TIA 568A ou B para cabeamento horizontal. A norma regulariza que o cabo que liga a área de serviço, através do armário de telecomunicações, deve ser constituído, preferencialmente, de cabo UTP CAT5E ou superior, com fios de bitola de 22 ou 24 AWG, impedância de 100 ohms e comprimentos de 90 metros. Também pode ser usado cabo de fibra ótica com no mínimo 2 fibras multimodo 62,5 125 micrômetros. Esse cabeamento corresponde ao maior custo do projeto, portanto deverá suportar uma ampla quantidade de aplicações. Recomenda-se o uso de cabos metálicos em virtude das possibilidades que esse tipo de mídia oferece. Algumas diretrizes foram criadas para permitir que essa etapa de construção garantisse um tempo de vida útil em torno de 10 anos. Essa é a durabilidade esperada para o cabeamento horizontal, lembrando que muitas mudanças nas tecnologias ocorrerão durante esse período. Logo, é fundamental que o projeto de construção esteja atualizado para que a sensação de defasagem seja atenuada. Diretrizes gerais do projeto.
O sistema horizontal precisa ser atual e flexível, de fácil manutenção e recolocação. Também deve-se considerar o crescimento da rede e a necessidade de instalações futuras. Após seu término de instalação, o cabeamento horizontal é menos acessível que os outros tipos de cabeamento. Ele equivale à maior parte das atividades do edifício, por isso, deve-se considerar a diversidade de possíveis serviços e aplicações a serem usadas. Para favorecer as diferentes aplicações, algumas regras devem ser respeitadas, visando o bom funcionamento da rede. Elas são: não é recomendado que os cabos UTP sejam de várias categorias. As limitações do crosstalk entre cabos devem ser respeitadas. Os cabos UTPs híbridos precisam ser facilmente distinguidos dos cabos UTPs multipares do backbone. Distância para cabeamento horizontal. Além dos 90 metros definidos para o cabeamento horizontal, 10 metros são reservados para a área de trabalho e a sala de telecomunicações, sendo 5 metros permitidos para os jumper cables, que interligam as tomadas de telecomunicações às estações, e 5 metros permitidos para os patch cords, que interligam os patch panels aos equipamentos eletrônicos de telecomunicações. É possível que haja variações dessas metragens, especialmente no cabeamento da área de trabalho, porém o cobrimento total não pode ultrapassar 100 metros. Cordão adaptador, patch cords. Os patch cords são cabos constituídos de fios de cobre envolvidos com uma capa protetora ultra flexível. Por essa razão, eles são conhecidos popularmente como cabo flexível. Foram desenvolvidos para a conexão entre o patch panel e o switch, com o objetivo de facilitar o manejo dentro do rack. A norma EIA-TIA 568A e B também prevê algumas regulamentações para esse cabo. Primeiro, a distância máxima prevista entre o patch panel e o switch é de 5 metros. Segundo, a norma prevê a possibilidade de adoção de cabos com cores distintas para as várias funções. Teremos verde, que será a cor adotada para cabos de dados pinagem direta, vermelha, cabos de dados com pinagem cruzada, amarela, cabo de voz, telefone, violeta, vídeo, azul, cabeamento horizontal. O patch panel é um equipamento passivo constituído de um agrupamento de RJ45 fêmea, destinado à organização e segmentação de um cabeamento estruturado. Segundo a norma EIA-TIA 568A ou B, ele pode ser composto com 24 conectores RJ45 na dimensão de 1 UA, ou unidade de altura, em instalação em gabinetes, racks, de 19 polegadas. A montagem dos pinos deve seguir o padrão TIA 568A ou B. Ponto de telecomunicação, outlet. Esses pontos são popularmente chamados de tomadas em virtude da sua funcionalidade, pois através dela o usuário terá acesso à rede de computadores. Elas pertencem ao subsistema da área de trabalho, assim como o patch cord, que será conectado a uma ponta no adaptador de rede e a outra ponta nela. A norma define que essa estrutura deve ser composta por um espelho com previsão de instalação de, no mínimo, 2 tomadas RJ45 fêmea, uma para voz e outra para dados. A primeira tomada será um cabo UTP 4 pares de 100 ohms, categoria 5E ou superior. A segunda tomada pode ser suportada por uma das seguintes mídias: cabo UTP 4 pares 100 ohms, categoria 6, que é o recomendado, ou cabo de fibra ótica de 2 fibras de 62,5 125 micrômetros. A instalação deverá respeitar o padrão T658A ou B e, ao contrário dos demais subsistemas, deverá ser acessível ao usuário.